O Tomás de Aquino foi um dos maiores filósofos da Igreja Católica, ao lado de Santo Agostinho, e também pai do tomismo, e foi o arquiteto do projeto intelectual da Igreja. Ele era o filho mais novo de um aristocrata. Ele nasceu no Condado de Aquino, uma região que era propriedade da sua família, em Nápoles. E aos 5 anos de idade ele foi enviado para um mosteiro em Monte Cassino para estudar, como era o costume da aristocracia naquela época, né? Pois a igreja ela detinha o monopólio do conhecimento. Depois ele foi para a universidade em Nápoles. Os seus pais queriam que ele fosse um abade beneditino, como um de seus irmãos. Mas aos 19 anos ele acabou contrariando os seus pais e se juntando a uma ordem mendicante, a ordem dominicana, que era voltada aos estudos. Então a sua mãe mandou que os seus irmãos o sequestrassem e o trouxessem de volta para casa, onde ele ficou aprisionado por 1 ano. Os seus irmãos tentaram pervertê-lo, oferecendo prostitutas, mas ele não caiu em tentação e acabou conseguindo fugir com a ajuda de uma irmã. E mais tarde tornou-se discípulo de Alberto Magno, um dominicano que era um respeitado intelectual e havia feito a maior suma teológica da época, uma suma de todas as ciências naturais, assim como outro teólogo também dessa época chamado Pedro Lombardo, que também havia feito uma síntese, o qual o próprio Tomás de Aquino comentou mais tarde. E o Tomás de Aquino fez também sua síntese, que é a mais bem elaborada. Em 1256 ele já era mestre em teologia e também foi professor da Cúria Pontificial de Roma, onde ele lecionou durante 3 anos em várias cidades italianas. A escolástica, o qual teve o seu maior expoente, o Tomás de Aquino, ela ocorre do século IX ao século XVI. E na escolástica busca uma sistematização da filosofia cristã, sobretudo a partir da interpretação da filosofia de Aristóteles. A escolástica ela surgiu nas escolas, criada por Carlos Magno, e se estendeu até a Renascença. Essas escolas, a princípio, eram as catedrais e mais tarde as primeiras universidades. No século VIII, o Carlos Magno ele organizou o ensino e fundou escolas ligadas às instituições católicas. E com isso, todo o saber guardado nas bibliotecas dos mosteiros passou a ser divulgado. E essas escolas ensinavam gramática, retórica, dialética, geometria, aritmética, astronomia, música. Com esse sistema filosófico e teológico, a escolástica ela tentou resolver a partir dos dogmas religiosos problemas como a relação entre a fé e a razão, desejo e pensamento, a oposição entre o realismo e nominalismo e a probabilidade da existência de Deus. O Tomás de Aquino ele usou o pensamento de Aristóteles. Ele tentou sintetizar a filosofia de Aristóteles com os princípios do cristianismo, através das traduções feitas pelo filósofo árabe, de nome Averroes, para buscar os elementos racionais que explicassem os princípios da fé cristã. E fez uma síntese da obra de Aristóteles, uma suma teológica, onde ele busca 5 provas para a existência de Deus. Entre essas 5 teses, segundo Aristóteles, tudo que se move é movido por outro ser, e por sua vez esse outro ser, para que se mova, ele necessita que seja movido por outro ser, e assim sucessivamente. E segundo ele, se não houvesse um primeiro ser movimentando, cairíamos num processo indefinido. E o Tomás de Aquino conclui que é necessário chegar ao primeiro ser movente, que não seja movido por nenhum outro, e esse ser seria Deus. Na sua segunda tese, todas as coisas brutas que não possuem inteligência própria
existe na natureza cumprindo uma função, um objetivo, uma finalidade. Semelhante a uma flecha dirigida por um arqueiro, devemos admitir então que existe um ser inteligente que dirige todas as coisas da natureza para que cumpram seus objetivos. E, segundo Tomás de Aquino, esse ser é Deus. O São Tomás de Aquino ele também compôs hinos eucarísticos. Morreu em 7 de março de 1274, aos 49 anos, e foi proclamado doutor da Igreja em 1568 pelo Papa Pio V.